Hello, hello, meus fofuchos! Hello, minhas fofuchas! Que legal que você voltou, cara! Vamos iniciar mais uma videoaula do professor Rafa e... meu amigo, deixa eu te falar uma parada. Essa aqui vai ser a nossa última aula sobre essa tal dessa genética, tá? Estamos aqui, ó, para fechar os últimos finalmentes aí dessa brincadeira. A gente tá conversando um pouco sobre situações, né? Sobre heranças que estão de alguma forma relacionadas com o sexo. Já falamos sobre a determinação sexual, já conversamos sobre a herança ligada ao sexo, por exemplo, e agora a gente volta para dar uma fechada aqui, conversando sobre outras situações, e uma delas é, portanto, a herança restrita ao sexo. Falou, moçada? Vamos embora depois da vinheta. Beleza, beleza, meus tchutchucos, sobre a herança restrita ao sexo aqui não tem mistério. A gente vai lembrar, pessoal, que nesse tipo de situação, o gene que a gente está analisando é exclusivo do cromossomo Y, tá? Então, quando a gente diz que é restrita ao sexo, é porque a análise que nós estamos fazendo, o gene que nós estamos analisando é exclusivamente encontrado no cromossomo Y, portanto, é restrito ao sexo masculino, tá? Existem pouquíssimos exemplos de genes que são exclusivos de Y, até porque o cromossomo Y é muito pichototinho e ele comporta poucos genes. Um dos genes que a gente encontra associado ao cromossomo Y é o gene SRY, que a gente já conversou um pouco sobre ele no início desse bate-papo, né? O gene SRY está relacionado com a formação de um antígeno HY, e esse antígeno HY está relacionado com a formação de testículos, né? Aqui tem uma imaginha bem bacaninha mostrando a diferenciação, né, do órgão genital embrionário. Perceba as mudanças que ele sofre até formar lá o órgão masculino, né? Bem legal essa imagem aqui, ó, moçada. Você percebe algumas coisas interessantes, ó. A mesma estrutura que vai formar aqui, ó, o corpo do pênis, por exemplo, olha que legal, esse em azul, acaba formando, no fim das contas, nas meninas, o corpo do clítoris, né? Então, o clítoris, ele é meio que um pênis em miniatura, né? Bem semelhante à anatomia. Em relação à glande também, olha só, a mesma estrutura que forma a glande nos meninos forma a glande do clítoris, né? Então, realmente, o corpo do clítoris, a glande do clítoris é muito semelhante a um mini pênis. Um lance legal aqui, ó, que você tem essa sutura aqui, ó, essa fenda, que nos meninos ela se fecha completamente, né? Fica que nem uma costurinha mesmo. E nas meninas essa fenda ela não se fecha, ela permanece aberta, ela acaba formando os pequenos lábios e a abertura do canal vaginal. Aqui tem a abertura da uretra e tal, né? Outra coisa bacana, ó, o mesmo tecido que forma o testículo nos meninos acaba formando os grandes lábios das meninas, né? Então só uma curiosidadezinha aí, né, para, enfim, comparar. Isso é muito semelhante, né, muito parecida à origem dos dois órgãos, né. Bom, então os testículos são as glândulas exclusivamente masculinas, é uma característica exclusivamente masculina, até porque o gene SRY é exclusivo, né, do sexo masculino, tá? Existe uma outra característica que também é restrita ao sexo, é conhecida como hipertricose auricular, né? O indivíduo vai apresentar o crescimento dos pelos, né, de forma exagerada nas orelhas. Também é uma doença não, né? Mas é um caráter associado ao cromossomo Y, portanto, só pode ser passado de pai para filhos homens, tá? Meninas, fiquem tranquilas, que é impossível lá essa doença não, mas mais uma vez, essa característica se manifestar no sexo feminino, tá? Bom, então aqui eu represento, né, o genótipo, o cara que é XYH é normal, XYH vai ser afetado por essa doença, tá? Por essa característica. Questãozinha aqui, a herança holândrica está exclusivamente ligada ao cromossomo Y. Desta forma, a probabilidade de uma característica paterna ligada a um gene holândrico ser transmitido para um filho e para uma filha é de, respectivamente, cara, essa aqui a gente não vai nem precisar ficar estressando, né?
Qual é a chance de um pai passar para o filho um gene que está localizado no cromossomo Y? 100%. Qual é a chance do pai passar para a filha um gene localizado no cromossomo Y? 0%. Então eu vou ficar com a letra D, ó. 100% para os meninos, 0% para as meninas, tá? Vamos embora, estamos pertinho aqui, ó, moçada. Vamos mudar de assunto, agora vai sair da herança restrita ao sexo. Agora a gente brinca sobre a herança influenciada pelo sexo. Como é que funciona, pessoal? Esse tipo de herança é autossômica, então o gene não está no cromossomo X e Y, tá? O que vai acontecer é que os hormônios sexuais é que vão estar relacionados com a determinação da dominância e da recessividade desse gene. Olha só que coisa esquisita, moçada. Existe uma doença conhecida como a calvície frontal, não necessariamente uma doença, mas uma característica, e ela se comporta da seguinte forma: o cesão, eu não vou chamar ele de dominante nem recessivo, eu vou chamar ele só de cesão, tá? O cesão, ele gera calvície, e o cesinho, ele gera indivíduos normais. Só que aí o que acontece? O cesão, ele se comporta de maneira dominante nos homens. O cesão, ele se comporta de maneira dominante nos homens. O que significa dizer que basta um cesão nos homens para ele ser calvo. Quando a gente vai para as mulheres, a gente percebe que o cesão, na verdade, nas meninas, ele se comporta de maneira recessiva. Então são necessários 2 cesões para as meninas serem calvas, tá bom? E aí quando a gente passa para analisar os genótipos, a gente chega a isso aqui, ó. Você pega lá, cesão, cesão na parada. Vamos analisar só isso aqui, ó. Cesão, cesão, quando a gente vai para o homem é calvo. Porque o cesão se comporta de maneira dominante. Cesão, cesinho, o camarada também é calvo. Mais uma vez, por quê? O cesão se comporta de maneira dominante, então um cesão já é suficiente para o homem ser calvo. Cesinho, o camarada vai ser normal, porque o cesinho ele caracteriza indivíduos de cabelos normais, tá? Indo agora para as tchutchucas, indo agora para as meninas, olha só a diferença. Cesão nas meninas se comporta de maneira recessiva, tá? Então o que significa dizer que para a menina ser calva é necessário obrigatoriamente pelo menos uma dupla de cesões. Até porque o alelo recessivo ele só se manifesta em dose dupla. Olha aí o Mendel ajudando a gente aqui, ó, no finalzinho da genética, né? Então, moçada, a doidinha que tiver 2 cesões, ela vai acabar sendo calva. Mas se ela tiver um cesão apenas, já não é calva. Por quê? Mais uma vez, tchutchucos, o cesão nas meninas se comporta de maneira recessiva. Eu preciso de pelo menos uma dupla. Então, resumindo, se for cesão, todo mundo é calvo. Se for cesão, cesinho, nos homens eles serão calvos, nas meninas serão normais. E cesinho, todo mundo vai ser normal aí na parada, tá? Bom, um comentário interessante aqui, uma observaçãozinha que a gente vai fazer, moçada, é o seguinte, ó. Quando as mulheres... imagina se tem uma mulher assim, ó. Deixa eu destacar aqui rapidão. Imagina se tem uma mulher heterozigota. Como é que é a mulher heterozigota? Ela é normal. Então é uma menina lá heterozigota, tranquilinha, normalzinha, não é calva e tal. Agora, se essa doidinha começa a fazer o uso aloprado de esteroides masculinos, o que vai acontecer é que essa testosterona toda que ela está tomando vai fazer aquele alelo se comportar como se fosse no homem. Então, nos homens, vou relembrar mais uma vez, nos homens basta uma cópia de cesão para ser calvo. Perceba que a menina não é calva por causa dessa questão hormonal. Quando ela começa a tomar hormônio masculino, o alelo ele começa a se comportar como no corpo masculino. E aí o resultado, nos homens, um cesão já é suficiente para ser calvo. Em outras palavras, o consumo exagerado de esteroide por mulheres pode provocar calvície irreversível, tchutchucos. Entre tantas outras mazelas que os esteroides podem trazer, ainda mais essa, né? Oh, meu Deus do céu! E aí, moçada, vamos concluir, né? Vamos chegando aqui ao final da nossa brincadeira. Foi bom enquanto durou a nossa querida genética. A gente pega a herança limitada pelo sexo.
Perceba que essa herança aqui é influenciada, tá? Essa agora vai ser limitada pelo sexo e ela vai ser também autossômica, então o gene não está nem no X nem no Y. A brincadeira é que os hormônios sexuais é que vai permitir ou inibir a manifestação de determinados genes. E uma coisa que eu gostaria de lembrar é que a maioria dos genes estão presentes em ambos os sexos. Mas, às vezes, existem genes que só se expressam em um deles. Que é o caso, por exemplo, do gene para as mamas. Homem tem gene para mama, mulher tem gene para mama. Agora, por que no homem esse gene não se manifesta? Porque a testosterona, ela inibe a manifestação do gene para as mamas. Nos homens, no caso, né? Por isso que, inclusive, quando as meninas tomam muita testosterona, você tem uma inibição no desenvolvimento das mamas também nas meninas, né? Então, nos homens é algo que acontece de forma natural. A mama não se desenvolve por causa do grande teor de testosterona desde a puberdade, a partir da puberdade. O que acontece às vezes, moçada, é que algumas crianças demoram a entrar na puberdade. E no que ela demora demais a entrar na puberdade, aquele gene que era para ser inibido, o gene para mama que era para ser inibido, não foi inibido. E aí o resultado disso, uma puberdade atrasada, acaba permitindo a manifestação do gene e você acaba tendo lá o desenvolvimento de mamas em meninos. Isso aqui se chama ginecomastia, tá? É um fenômeno que, além desse fenômeno natural que a gente estava comentando, também pode ocorrer de forma artificial. Olha só que interessante. O uso de esteroides sintéticos por homens inibe a produção de testosterona do próprio organismo. Então, quando eu tomo muito esteroide para ficar fortão, para ficar lá uma moçada sexy, o meu corpo para de produzir testosterona. E se em algum momento você parar de ingerir esse hormônio, o que vai acontecer é que agora o seu corpo nem produz hormônio, nem você está consumindo hormônio. Então os níveis de testosterona são muito baixos. É muito comum a galera do esmaga que cresce, a galera do sai da jaula, porra, depois que vira gente, que para de usar hormônios, sei lá, arruma um emprego ou algo assim. Então, quando você tem esse corte abrupto da ingestão de testosterona, vai acontecer aquele lance que a gente estava comentando. Você nem tem a testosterona que você está ingerindo, nem tem a testosterona endógena produzida pelo seu próprio corpinho. E aí, moçada, a ginecomastia se manifesta nos ex-esmaga que cresce, nos ex-sai da jaula, porra. Valeu, moçada? Então vamos ficando por aqui. Foi um prazer enorme estar com todos vocês, enfrentando essa área da ciência que é extremamente elegante, que é a nossa querida genética mendeliana. Foram muitas horas de trabalho até aqui e a gente finalmente conclui essa brincadeira. Agora é pegar pesado nos exercícios, conseguir realizar todos e com certeza você nunca mais vai ter problema com genética na sua vida. Valeu, moçada? Vamos ficando por aqui, hein? Grande abraço, até a próxima. Falou!